beleza? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou voltando aqui então para nós falarmos um pouquinho sobre polígonos, tá? Então nós vamos começar hoje a falar sobre o que são os polígonos, né? Então vamos acompanhar ali a nossa definição, né? Então polígono é uma figura plana, fechada, formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Exemplos, ó, pessoal, então aqui nós temos dois exemplos envolvendo polígonos, tá? Gente, então nós já conhecemos, nós já vemos polígonos há muito tempo, não é isso? A gente vê polígono basicamente desde o 6º ano, tá? Mas de um modo simples, o que seria um polígono? Gente, polígono é qualquer figura plana que tenha 3 ou mais de 3 lados. A gente sabe o quê? Quando nós temos um polígono de 3 lados, nós temos um triângulo, e aí nós vamos, polígonos de 4 lados, nós temos quadriláteros, né? Que aí entra losango, quadrado, retângulo, trapézio, todos eles pertencem aos quadriláteros. Aí depois, polígono de 5 lados, aí são os pentágonos de 6 lados, hexágonos, tá? E assim vai, certo, pessoal? Então, polígono é uma figura plana que tenha 3 ou mais lados, né? Tenha 3 ou mais lados, beleza? Gente, vamos falar sobre os polígonos convexos e os polígonos não convexos, tá, pessoal? Então, gente, olha, o que seriam os polígonos convexos? Gente, polígono convexo, a gente sempre fala em polígono convexo, aquele polígono em que em qualquer ponto, em qualquer parte do interior dele, então eu vou pegar esse polígono aqui, em qualquer parte dele eu consigo fazer 2 pontos, olha aqui, ó, consigo fazer 2 pontos no interior dele, e eu consigo ligar esses 2 pontos aqui, ó, sem que nenhuma parte do meu segmento de reta fique fora desse polígono, certo? Então, quando eu conseguir fazer isso, eu tenho um polígono convexo. Ó, vamos pegar aqui outros 2 pontos, ó, quaisquer. Eu posso pegar um ponto aqui e posso pegar um ponto aqui. Se eu ligar eles, se eu formar um segmento de reta com esses 2 pontos aqui, ó, nenhuma parte do meu segmento de reta ela vai ficar fora, certo? Então, sempre que nós tivermos essa característica, aí nós temos um polígono convexo. Ó, é o caso desse daqui também. Ó. Esse polígono aqui a gente também pode falar que ele seria convexo. Ó. Olha aqui. Porque em qualquer parte dele eu consigo ligar 2 pontos sem que nenhuma parte do meu segmento de reta fique fora. Tá? Esse daqui também a gente ainda poderia falar que seria um polígono convexo. Ó. Olha aqui, mesma situação. Agora, pessoal, quando que o polígono não vai ser convexo? Ó, nesse caso. Por quê? Gente, para que o nosso polígono seja convexo, não pode ter nenhuma parte dele em que eu ligue 2 pontos, formando um segmento de reta, e alguma parte desse segmento de reta fique para fora. Então, ó, nesse polígono aqui, vamos supor que eu faça 2 pontos aqui, ó, nessa posição. Ó, fiz 2 pontos aqui nessa posição. Se eu ligo eles, ó, eu vou ter um segmento de reta, não é isso? E esse segmento de reta ele vai estar inteiramente contido nesse meu polígono, tá? Agora, e se eu pegar 2 pontos, um aqui e outro aqui, ó? Aí, pessoal, nós já vamos ter uma parte fora do nosso polígono, ó. Eu vou ligar esses 2 pontos aqui, ó. E uma parte do meu segmento de reta, ela vai estar fora, certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, nós temos um polígono não convexo, tá? Então, polígono não convexo é quando a gente liga, é quando a gente marca 2 pontos e liga um segmento de reta e alguma parte desse segmento de reta ela não fica inteiramente contida nesse polígono. No caso, seria esse pedaço todo aqui, ó. Ele ficou na parte externa do nosso polígono, tá? E, na verdade, para que ele seja convexo, ele tem que ficar na parte interior ao polígono, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal, ó, antes da gente passar para cá, vamos falar um pouquinho sobre uma classe específica ali de polígonos, são os chamados polígonos regulares, tá, pessoal? Quais são esses polígonos? São aqueles polígonos que apresentam todos os lados e ângulos com a mesma medida. Então, aqueles polígonos que apresentam todos os lados e ângulos internos com a mesma medida, eles são chamados de polígonos regulares, tá? Pessoal, a propósito, falando sobre lados e ângulos, vamos falar sobre alguns elementos que os polígonos têm, tá, pessoal? Ó, então, os polígonos, eles são formados por vértices, que são esses pontos aqui, ó, tá? Eles são formados por arestas, que são segmentos de reta que ligam 2 vértices, tá? Arestas são segmentos de reta que ligam 2 vértices, ó. Então, por exemplo, eu posso chamar esse vértice aqui de vértice A, esse de vértice B, esse de vértice C e esse de vértice D. Então, pessoal, aresta são segmentos de reta que estão ligando 2 vértices. Ó, por exemplo, isso aqui seria uma
aresta. Por quê? É um segmento de reta que está ligando o vértice A e o vértice B. Pessoal, polígonos, eles têm ângulos internos e ângulos externos, tá, pessoal? Ó, os ângulos internos são os ângulos que estão no interior do nosso polígono, tá? Então, isso aqui, eu posso simbolizar isso aqui dessa forma, ó. Ele é um ângulo interno, que eu vou chamar de ângulo D, certo, pessoal? Além disso, os polígonos, eles têm ângulos também externos, tá, pessoal? O que seriam os ângulos externos? Olha, os ângulos externos são os ângulos que estão fora do nosso polígono. Eu posso chamar, por exemplo, esse ângulo aqui de ângulo C maiúsculo, tá? Certo? Então, pessoal, esses são alguns elementos que o nosso polígono tem, beleza? Então, olha, vértices são os pontos, arestas são os segmentos de retas que ligam dois vértices, tá? E aí nós temos os ângulos internos, tá? Que são os ângulos que estão dentro do nosso polígono. Eu poderia falar desse daqui e desse daqui, tá? E nós temos os ângulos externos. Gente, uma outra regularidade que nós temos aqui também, ó, sempre a soma de um ângulo interno e de um ângulo externo, eles vão ser suplementares. Ou seja, sempre que eu somar o ângulo interno e o ângulo externo, a soma tem que dar 180 graus. Beleza? Basicamente isso então, pessoal. Então, basicamente, quando nós estamos falando sobre polígonos regulares, nós estamos falando em polígonos que têm ângulos internos e têm os lados todos com a mesma medida, tá? Beleza, pessoal, já falamos sobre isso, então agora vamos falar sobre relações métricas em polígonos regulares. Ó, então aqui vocês têm esses polígonos, geralmente nós vamos estar falando sobre esses três aqui, ó, que são os principais, tá? Nós temos esses polígonos aqui e eles estão inscritos dentro de uma circunferência, certo, pessoal? E aí nós temos algumas relações neles, ó. Por exemplo, gente, sempre que eu falar em L3, eu estou falando no lado do meu triângulo equilátero, tá? Então, se eu estou falando para vocês que esse polígono aqui ele é um polígono regular, então esse triângulo aqui ele só pode ser equilátero, que é aquele triângulo que apresenta todos os lados com a mesma medida, certo? Então, pessoal, ó, sempre que eu for falar sobre os lados dele, eu vou me referir como L3, ou seja, lado de um polígono de 3 lados, certo? Beleza? Pessoal, o R, ele seria o raio dessa nossa circunferência, tá? Então, o R em todos eles é o raio da nossa circunferência. O que é o raio, pessoal? É um segmento que vai do centro dessa nossa circunferência, tá? Então, aqui nós temos os centros das nossas circunferências, que eu vou simbolizar como O, tá? Ó. Então, aqui nós temos os centros delas, tá? E aí, o segmento que vai do centro até um dos vértices, eu vou chamar ele de raio, beleza? E aí, pessoal, quem que seria esse A3? Pessoal, o A3 ele seria o apótema, tá? Então, o A3 é o apótema do nosso triângulo. O A4 é o apótema do nosso quadrado. E o A6 é o apótema do nosso hexágono, tá? Beleza? Pessoal, mas quem que seria apótema? Gente, apótema, de um modo simples, é um segmento de reta que ele vai do centro O até o ponto médio da base. Certo? Ó, então, se eu pegar a base desse triângulo como sendo esse segmento aqui, o apótema desse triângulo, ele vai ser um segmento que vai de O até esse ponto médio. Certo? Então, isso que seria apótema. Beleza? Ó, mesma coisa acontece com esse quadrado e mesma coisa acontece com esse hexágono. Certo? Então, pessoal, ó, basicamente, envolvendo isso daqui, nós temos algumas relações, certo? Nós temos algumas relações métricas, tá, pessoal? Então, são essas fórmulas aqui que a gente usa para resolver situações problema, tá? Olha aqui, pessoal, por exemplo, ó, sempre que eu quero achar o lado de um triângulo, eu vou ter que pegar o raio e multiplicar pela raiz quadrada de 3, certo? Sempre que eu quero achar o apótema de um triângulo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o raio e vou dividir pelo 2, certo? Então, essas são as fórmulas envolvendo o triângulo equilátero, tá? Então, aqui, essas são as fórmulas envolvendo o triângulo equilátero. Beleza? Gente, ó, agora, quando nós formos achar o lado de uma figura quadrada, aí nós vamos simbolizar por L4, certo? E aí, qual que vai ser a fórmula? Vai ser o raio multiplicado pela raiz quadrada de 2, certo? Sempre que eu quiser achar o apótema de uma figura quadrada, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar e vou fazer o raio multiplicado pela raiz quadrada de 2, dividido por 2. Então, ou seja, aqui nós conseguimos de alguma maneira relacionar. Olha aqui, ó, o que a gente pode falar?
a gente pode falar que a apótema ele sempre vai ser a metade do lado desse quadrado, certo? Então, sempre que a gente falar em apótema de um quadrado, ele vai ser a metade do lado deste quadrado, beleza? Então, essas são as duas fórmulas envolvendo lado e apótema de um quadrado, certo? Pessoal, por último, hexágono, tá? Então, ó, pessoal, o hexágono ele tem a seguinte característica. O lado dele, ó, o L6, ele vai ser igual ao R. Olha aqui, ó. O lado dele vai ser igual ao raio da nossa circunferência. Beleza? Então, aqui, ó, L6 é igual a R, certo? Agora, pessoal, apótema, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o raio, multiplicar pela raiz quadrada de 3 e dividir pelo número 2, certo? Então, pessoal, essas são as fórmulas, essas são as relações métricas envolvendo polígonos regulares. Geralmente, a gente fala desses três aqui, tá? Geralmente, esses três aqui, eles são os principais. Gente, então, essa aula de hoje era somente isso, tá? Então, continuamos nas próximas aulas. Até mais e tchau, pessoal!